Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. A luz, síncrotron, gerada a partir das pesquisas com os aceleradores de partículas, se tornou uma importante descoberta para o desenvolvimento da ciência das nanocoisas. Quem nos fala sobre isso hoje, o Simplifísica, é Raquel Julian, professora do Instituto de Física da URGS, que foi agraciada com o prêmio L'Oréal Unesco ABC Women in Science Brasil. Confira! Para falar de síncrotron e para falar de nanocoisas, eu acho que não dá para falar sem dar uma pequena introdução de como começou tudo isso. E é muito importante mencionar o fato de que alguém um dia se deu conta que as coisas eram feitas de átomos, e esses átomos, na verdade, eram cargas em movimento circular ao redor de um núcleo. Então, eu trouxe aqui, mencionando o Niels Bohr, que foi apenas uma das pessoas que trabalhou nisso. Teve muitos outros pesquisadores que se empenharam em estudar como as coisas eram, do que as coisas eram feitas, como eram os átomos, como são as coisas na realidade. Então, Bohr, ele propôs uma coisa muito importante para o desenvolvimento da ciência. Ele disse que os átomos eram compostos por cargas positivas, negativas, sendo que os elétrons, que são as cargas negativas, eles orbitam ao redor do núcleo como se fossem planetas, semelhante a planetas. Então, essas imagens bonitas que a gente vê geralmente quando se fala em átomo, na verdade, elas não são a fotografia de um átomo. Isso não é verdade. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas isso ajudou muito no início. Então, só para vocês terem uma ideia, se nós, utilizando o modelo de Bohr, ele, por exemplo, diria que se um átomo tem uma certa energia, o elétron teria uma órbita circular ou elíptica ao redor desse núcleo. Mas, na realidade, a gente sabe que não é bem assim. Isso a gente deveria representar melhor por uma nuvem de probabilidade. Uma região onde é possível encontrar o elétron, mas não numa órbita perfeita, circular. E se o átomo tivesse um pouquinho mais de energia, ele teria um formato um pouco diferente. A probabilidade de encontrar aquele elétron estaria em outros locais. E, assim, se eu mudasse a energia, teria outros formatos. Então, essa é a visão que a gente tem hoje de como são os átomos. Mas, apesar de essa primeira teoria, a ideia de Bohr, de que os átomos eram como fossem planetas, na verdade, os planetas orbitando ao redor do Sol seriam como se fossem os elétrons, essa ideia, apesar de não ser 100% correta, ela auxiliou muito no desenvolvimento de muitas coisas da ciência no início do século. Então, as pessoas começaram a se dar conta que era necessário compreender melhor como funcionam cargas em movimento circular. E, por isso, foram desenvolvidos diversos equipamentos complexos, bastante difíceis para nós, para eu explicar aqui, não vem ao caso. Mas equipamentos que permitiam estudar as coisas mais a fundo. E esses equipamentos, eles todos tinham a intenção de fazer com que, bom, tem que estudar aquelas partículas, aqueles elétrons, aqueles núcleos. Como é que vão fazer isso? Olha, uma das possibilidades é fazer com que os átomos sejam acelerados em grandes velocidades e colidir uns com os outros para estudar o resultado, os fragmentos que saem disso.
para tentar quebrar os átomos em pedaços cada vez menores e poder estudar o que sai dali. Então, para isso, foram criados vários equipamentos, e um deles é chamado o síncrotron. Qual era a função do síncrotron, o primeiro síncrotron que foi criado? Ele permitia acelerar elétrons numa trajetória circular, para que esses elétrons depois colidissem uns contra os outros, e a ideia era estudar, então, o que ia sair disso. Para fazer isso, eles construíram um equipamento. A ideia toda era estudar, era física nuclear, estudar a composição das coisas. Então, para fazer isso, eles construíram o equipamento, e os engenheiros da época, eles, vamos dizer que uma feliz coincidência, eles não vedaram totalmente a máquina, porque eles precisavam verificar se existiam falhas dentro. A trajetória dos elétrons tinha que ser circular, mas no início eles estavam apenas ajustando as coisas, precisavam ver se estava tudo ok. Então, eles deixaram uma pequena janela para permitir visualizar dentro da máquina e ver se não estava saindo faísca de lugar nenhum. Então, por essa janelinha que eles deixaram por acaso, quando eles fizeram os elétrons girar em órbita circular, eles puderam observar que uma enorme quantidade de energia, de radiação, na forma de luz, saía na direção tangencial ao movimento dos elétrons. Que droga! Aquela energia era desperdício, coisas jogadas fora. Eles só perceberam isso porque o equipamento tinha essa janelinha transparente que permitia visualizar. E eles não estavam esperando ver tanta energia, tanta luz. Quando se olhava com o auxílio de um espelho, dava para ver a trajetória toda dos elétrons fazendo a trajetória circular, algo que eles não estavam esperando. Então, existia algo mais ali. Para vocês terem uma ideia, se a gente colocar uma carga em movimento, digamos que a gente consiga dar um chute na carga e faz ela andar, e ela estiver próxima de uma outra carga. Cada vez que ela faz a curva, ela precisa liberar um pouquinho de energia. E essa energia é liberada na direção tangencial. Então, se isso acontecer, eventualmente, a carga que está em movimento vai parar, porque ela está perdendo energia. Então, para ela continuar girando, eu preciso dar um pequeno chute a cada volta que ela dá, para que ela não perca toda a energia e não pare em algum momento. Vejam bem, aquela enorme quantidade de energia que era desperdiçada, que estava atrapalhando os experimentos, ela era tão vasta, ela tinha energia o comprimento de onda, que na verdade é o tamanho da onda eletromagnética, o comprimento de onda que ia desde raios gama, que são muito pequenos, até ondas de rádio, que são da ordem de metros, 100 metros, 200 metros. Então, era muito grande a variedade. A radiação era tão intensa, muito intensa, e o comprimento de onda muito vasto, e era um empecilho, uma pedra no sapato dos cientistas. Pedra, empecilho ou solução. Alguém se deu conta que isso não precisava ser um empecilho, que era uma coisa indesejada, mas que poderia ser usada em benefício. Porque aquela radiação, tendo tantos comprimentos de onda, poderia ser utilizada para outros fins. Não precisava necessariamente ser tratada como uma coisa ruim. Então, por muitos anos, na verdade, eu trouxe esse exemplo porque de 1947 até por volta de 1981, os cientistas que trabalhavam com física nuclear continuaram fazendo seus experimentos nos equipamentos dedicados que eram os síncrotrons, foram construídos para estudar física nuclear. Mas, enquanto eles não estavam utilizando, físicos de materiais, outros físicos de outras áreas, usavam os equipamentos como parasitas, para tentar utilizar essa luz síncrotron em outros experimentos, fazendo análise de materiais, fazendo experimentos que precisavam de raio-x, de radiação eletromagnética, que era muito intensa e muito bem, se focada no lugar certo, poderia ser muito bem utilizada.
Então, os cientistas que faziam isso eram conhecidos como parasitas. Então, foi somente por volta de 1981 que foram construídos os primeiros síncrotrons dedicados a utilizar a radiação síncrotron para esse fim. Foi quando começaram a desenvolver os síncrotrons para fins de síncrotron. Por volta de 1994, então, já entra numa segunda geração, uma terceira geração de síncrotrons, onde são desenvolvidos equipamentos melhores, que podem fazer coisas mais, onde a energia é mais intensa, mais focado, com mais intensidade. E hoje a gente já está entrando na quarta geração, onde tem mais tecnologia e a gente pode aproveitar essa radiação de uma forma ainda melhor. Esse é um vídeo promocional do síncrotron localizado na Inglaterra. Ele se chama Diamond. Existem vários síncrotrons. Esse é um deles. É um síncrotron moderno, onde são feitos diversos experimentos. E aqui está mostrando, então, uma visão geral de como é o síncrotron por dentro. O equipamento é enorme. Existem muitas pessoas trabalhando lá. Varia de acordo com o local, mas, na maioria das vezes, tem mais de 100 laboratórios acoplados. Então, essa é uma visão esquemática do síncrotron de cima. Então, o síncrotron funciona da seguinte forma. Primeiramente, os elétrons são acelerados em linha reta, num tubo como esse. Então, eles são acelerados até entrarem num círculo menor, onde eles ganham energia, velocidade, e eles têm muitos equipamentos dentro desse anel para dar velocidade para os elétrons. Quando os elétrons atingem uma velocidade próxima à velocidade da luz, só então os elétrons são injetados dentro desse outro anel maior, que é um anel onde estão acopladas as estações experimentais. É um pacotinho de elétrons que viaja com a velocidade próxima à velocidade da luz ao redor desse anel. Tem alguns equipamentos dentro do síncrotron que fazem com que o feixe de elétrons oscile ainda mais, gerando uma radiação ainda mais intensa, no caso, quando é preciso. Em alguns casos, para estudar proteínas, para estudar a cristalografia, então, se precisa de uma energia, de um feixe muito intenso, se usam esses insertion devices dentro do equipamento. Então, aqui tem uma visão esquemática do síncrotron. Como já foi visto no filme, né? Os elétrons primeiro são acelerados em linha reta, e aí, então, eles entram num anel pequeno que serve basicamente para dar velocidade para os elétrons. E aí, quando eles têm uma velocidade bem grande, eles entram, então, nesse anel maior, e a cada vez que eles fazem a curva, eles emitem um monte de energia, e essa energia é direcionada, então, para uma estação experimental, onde são feitas análises, se usa aquela radiação para diversos fins, como eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Existem muitos síncrotrons no mundo, são 78 pelo que eu pude ver. Não sei se eu estou certa, pode ter mais hoje. Em todos os países, praticamente. Alguns maiores, outros menores. Esse é o maior de todos até agora, é o Spring 8, no Japão. Ele tem 1,4 km de circunferência. Para andar lá dentro é legal, porque tem que andar de bicicleta. Então, eles já disponibilizam bicicletas para os cientistas, porque caminhar toda a circunferência é muito longe. O brilho de uma lâmpada é muito menor do que o brilho do Sol. Isso todo mundo concorda, né? Se nós compararmos o brilho do Sol, o brilho da luz síncrotron, a mais simples até hoje, essa do Bending Magnet, é uma luz simples. Aquela outra, do Undulator, é o que a gente consegue de melhor hoje. Então, é muitas vezes mais brilhante do que a luz do Sol. Aí vem a pergunta, né? Por que usar um equipamento tão caro, tão complexo, para produzir radiação eletromagnética, que a gente pode conseguir de outras formas bem mais simples e bem mais baratas? Por exemplo, se a gente está falando de radiação eletromagnética, a gente está falando de raio-x, a gente está falando de ultravioleta, a gente está falando de várias coisas. Clínica médica, onde a gente vai fazer exame, tem uma máquina de raio-x. Mas qual é a diferença daquela máquina e do raio-x que sai de um síncrotron? Então, aqui tem um exemplo de o raio-x de um dedo de uma pessoa. Então, se a gente faz um exame de raio-x utilizando uma máquina comum,
a gente consegue um certo grau de precisão, um nível de detalhe que permite fazer algumas coisas. Consertar um dedo quebrado, por exemplo. Mas se a gente está num síncrotron, a qualidade da radiação é tão boa que a gente pode fazer muitos outros experimentos. E o resultado pode ser aproveitado de diversas formas. Então, o dano ao paciente é muito menor e a gente consegue um nível de detalhe muito maior. Na fabricação de medicamentos, é muito utilizado o estudo de proteínas. Então, para estudar proteínas, se usa síncrotron, para determinar a estrutura das proteínas, a estrutura do DNA e entre outras informações. Na análise de materiais, que é a minha área, a gente estuda muito qual é a distância entre os átomos num certo material, qual é a vibração desses átomos, como eles se comportam quando eles estão com uma temperatura mais baixa ou mais alta. E isso permite desenvolver novos equipamentos, novos materiais. Estudar esses materiais é importante para a gente poder ir adiante na tecnologia. E acho que o exemplo mais legal que eu encontrei foi um estudo que foi feito há um tempo atrás, num desses síncrotrons bem grandes, nos Estados Unidos, onde eles puderam analisar um fio de cabelo do Beethoven, que estava guardado num pequeno relicário. Eles analisaram a composição elementar desse fio de cabelo para dizer, então, qual foi a causa da morte do Beethoven. Então, esse experimento foi feito num síncrotron, porque permitiu, já que o fio de cabelo é uma coisa muito pequena, e não se queria acabar com o cabelo, eles queriam preservar. Então, o tipo de análise é não destrutivo. Então, quando fizeram a análise, só para vocês terem uma ideia, a gente coloca o fio de cabelo em frente ao feixe de elétrons, que sai daquela máquina enorme, e aí, do cabelo, saem outros raios-x. E esses raios-x chegam até um detetor, e o detetor consegue classificar, então, qual é a energia desse raio-x. Depois, fazendo uma análise, a gente pode saber, bom, esse pico azul é por causa de um elemento que está ali dentro. O pico vermelho é por causa de um outro. E assim você pode dizer qual elemento que está ali dentro e em qual quantidade. E assim é feita a análise de muitos materiais. Isso se chama fluorescência de raio-x. É um exemplo só. Bom, hoje são 78 laboratórios de luz síncrotron. São laboratórios enormes para estudar coisas minúsculas. A gente estuda nanocoisas. Porque nanocoisas são interessantes. E para estudar coisas muito pequenas, a gente precisa de um feixe muito intenso, muito preciso, e é o que o síncrotron pode nos fornecer. Hoje em dia, a gente conhece tantos nanosensores, nanoindentação, nanotubos, nanoparedes. A cada minuto aparece um nano novo. Mas aí vem a outra pergunta. Que diabo é esse nano? O que é isso? Todo mundo fala nano, aparece nano em tudo que é coisa, inclusive nano, iPod nano. Ou então o carro chamado nano, da Tata, ou Tata nano, nem sei o nome. Isso é nano? Isso não é nano. Isso é publicidade. Então, o nano é tão famoso que usaram o nome para dizer que era uma coisa legal. Mas, na verdade, de nano não tem nada. Nano é algo que tem o tamanho de 1 nanômetro, ou aproximadamente. E o que é 1 nanômetro? Nanômetro é 0,000000001 metro. Isso é muito pequeno. Para se ter uma ideia, uma nanopartícula, a gente pode dizer que ela é aproximadamente 1 bilhão de vezes menor do que um CD-ROM. Esse CD que a gente usa em casa. Então, 1 bilhão de vezes menor do que um CD. Mas isso também não diz muito, né? Quanto é 1 bilhão de vezes menor? Se você comparar o tamanho da Terra com o tamanho do CD, o CD é 1 bilhão de vezes menor do que a Terra. Então, dá para ter uma ideia que a nanopartícula é algo realmente muito pequeno. Por que o fato de elas serem pequenas faz com que as nanopartículas sejam tão interessantes? Bom, quando a gente diminui o tamanho das coisas, a gente começa a fazer com que o número de átomos que está na superfície seja significativo. Se eu tenho uma partícula bem grande, eu tenho um monte de átomos.
Mas muitos deles estão escondidos lá bem no meio, eles não estão nem aí. Porque se acontecer alguma coisa na superfície, eles não vão sofrer. O átomo que está bem na superfície vai sofrer, vai sentir que tem a presença de outros, vai interagir com a superfície, com o meio ambiente. Mas aquele que está bem lá no meio não vai. Agora, se eu diminuo o tamanho e pego uma nanopartícula bem pequenininha, com alguns átomos, eu já não tenho um monte de átomos escondidos lá no meio. A maioria dos átomos estão na superfície, estão sofrendo a interação dos átomos da vizinhança. E aí, a distância entre os átomos começa a ser diferente, a vibração dos átomos começa a ser diferente, e o jeito que ele interage com o meio ambiente depende muito dessa superfície. Por isso que, quando eu diminuo o tamanho de uma coisa, ela já não tem as mesmas características do que se ela é grande. E por isso as nanopartículas são tão interessantes. Mas o que a gente pode esperar da ciência dessas nanocoisas? E o que o síncrotron tem a ver com tudo isso? O síncrotron ele vai permitir, hoje ele já permite, que a gente estude essas nanocoisas de uma forma muito interessante, sem destruir elas, na maioria das vezes, e poder entender de que forma as nanocoisas podem ser utilizadas para melhorar a nossa vida. Porque o maior problema que a gente tem agora é que existem nanocoisas de todos os tipos. Virou moda, né? Todo mundo quer fazer nano alguma coisa. Tem nano no shampoo, tem nanopartícula no carro, na blindagem das pinturas, tem nanopartícula até na lata de cerveja. Porque alguém descobriu que colocando nanopartícula na latinha de cerveja ia impedir que o gás saísse da latinha. Então, não na latinha, perdão. Para fabricar cerveja em potes plásticos, porque no plástico não é bom fazer cerveja. Então, existe nano em tudo. E aí que entra o nosso papel de futuros cientistas, ou já cientistas, ou de quem está decidindo o que vai fazer da vida. Fazer ciência é muito importante, porque a gente precisa de gente estudando essas nanocoisas para impedir que nanobarbaridades venham a acontecer. Por exemplo, a nanopartícula, pode ter nanopartícula de tudo que é coisa. E elas podem ser utilizadas para diversos fins. Uma das utilidades que ela já vem sendo aplicada é na fabricação de medicamentos mais eficientes, na cura do câncer, na cura de diversas doenças. E, para isso, é muito benéfico que a gente use nanopartículas. A gente não sabe ainda exatamente os riscos que a gente está correndo, mas vale a pena correr esse risco, porque o benefício é muito grande. Eu cito a medicina como um exemplo. É um risco que vale a pena correr, porque a gente sabe que o que vai vir em troca é muito importante, a cura do câncer ou a cura de alguma doença. Mas aí eu pergunto, quando a gente usa nanopartículas nos cosméticos, que é utilizado em vários deles, um exemplo que eu trago para vocês é que, na maioria das vezes, se vocês olharem no rótulo dos bloqueadores solares, eles têm óxido de titânio, ou então óxido de zinco na composição, que é para bloquear os raios ultravioletas. Então, como é que eles fazem para que a cara da gente não fique toda branca quando passa o bloqueador solar? Porque o óxido de titânio é um pigmento branco. Ele é usado para fazer tinta também. Então, para a gente não ficar pintado de branco, eles fazem com que esse óxido de zinco seja bem pequenininho, no tamanho de nanopartícula, e aí ele não é mais branco, a gente não enxerga mais a cor branca, mas o efeito de bloquear a radiação é o mesmo. Então, isso é uma vantagem. Mas aí, será que vale a pena? Será que vale a pena correr o risco, sem antes a gente saber exatamente o que isso vai causar no futuro? Então, outro exemplo são as embalagens que eu já mencionei. Então, em muitos casos, é usado nanopartículas de cerâmica para cobrir a superfície de alguns vasilhames, para impedir que seja liberado gás, no caso de cerveja ou de bebidas que fermentam. Então, é coberto com uma camada de nanopartículas. Será que vale a pena? A gente não teria que estudar um pouquinho mais isso? É só uma pergunta, eu não estou afirmando nada aqui. Se vocês procurarem, não vão encontrar ainda no rótulo dos produtos que existe a presença de nanopartículas, porque as leis ainda estão sendo desenvolvidas. Mas é importante a gente ficar com o olho aberto e estudar muito a respeito
para poder utilizar essas nanopartículas, essa nanotecnologia, de uma forma muito apropriada. E, para isso, o síncrotron vem em boa hora. E a gente precisa compreender muito a respeito dessas técnicas de análise e poder utilizar elas também em benefício da humanidade. Eu espero ter trazido para vocês muitas dúvidas, poucas respostas, para que vocês também tenham curiosidade de buscar essas respostas.